Excellent. Desculpa. Sabe que antigamente, às vezes, alguém me chamava de pastor, e às vezes eu acho engraçado que eu vou pregar em algum lugar fora, aí eles chamam de pastor também, né? Aí antes eu corrigia, né? Eu falava assim, aí hoje eu deixo pra lá, né? Mas esse negócio de ser ou não pastor, né? Às vezes a questão do título, eu acho que é importante você ter uma consagração, se você quer, às vezes, estar vivendo algumas coisas mais em igreja local, né? Mas ela tem uns poréns, assim, que às vezes eu fico ponderando um pouco quando eu falo na minha vida. Tem um pouco que tem a ver com a pregação de hoje. Hoje eu vou pregar sobre como não ser um cristão chato, né? Mas ser frutífero. Então hoje a ideia é como não ser um cristão chato. Mas a minha vida profissional, ela é muito... O consultório, ele vai gente de todos os tipos, né? Não são só cristãos, são gente de religiões diferentes, de forma de viver a vida diferente, de percepções sobre sexualidade diferentes, né? E às vezes o título ele pode às vezes atrapalhar em algumas coisas, né? Algumas construções de pontes, né? E uma outra coisa curiosa sobre isso é que muitas vezes é engraçado o meio, né, da gente que é cristão, porque às vezes assim, se você vai como profissional, você consegue entrar num monte de lugar, né? Então, eu falo em lugares religiosos e não religiosos, porque às vezes você diz assim, você é um pastor batista, se você é de uma igreja como a VV, que é uma igreja de uma liturgia praticamente batista, né? Nós temos muito mais a ver com o credo batista de ser. E aí, hoje as bolhas são muito segmentadas, né? Eu fico chocado com isso, mas aí você não vai num lugar mais reformado, você não vai num lugar... E eu vejo que nesses anos todos tem sido uma bênção, porque já consegui igreja adventista, presbiteriana, falar para o grupo católico, e eu acho isso que essas pontes a gente tem que ir construindo, né? Esse mês mesmo, uma pessoa do batalhão do Corpo de Bombeiros, ele me ligou para poder falar com os bombeiros lá, tem muito problema com algumas coisas, eu falei, vamos embora e tal. E às vezes ir ali um pouco mais camuflado de médico, né, escondido de médico, às vezes ele é um pouco melhor, né? Mas eu sei que um dia a gente vai viver mais essa questão do ministério de uma maneira mais intensa, né? Mas vamos com calma, né? Porque é bênção, né? E tem a ver com o que eu vou falar hoje, né? Sobre não ser um cristão chato. Vamos abrir lá em Atos 17. Mas nada contra ser pastor, não, viu, gente? Eu acho muito bonito até. E acho que a consagração é uma coisa importante na vida de quem quer ir para o ministério. Acho que são marcos. E na Bíblia tem, né? Quando eles eram comissionados, os irmãos oravam e comissionavam aquela pessoa, né? Atos 17 e 16. Tentar ser rápido. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal. Todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram ao Areópago, a uma reunião, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos está apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo se levantou-se na reunião da Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo,
porque Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e as demais coisas. De uma só vez Ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não estaria longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim vemos que somos descendência de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita de arte, imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia que há julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado mais um dia na sua presença, Deus. Nos dá a sua graça de ouvir sua palavra, de aprender, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar, torná-la viva e nos dar, ó Deus, um testemunho de graça e de fé para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos capacita, Deus, a te servir. Amém. Semana passada eu estava dizendo sobre o coração, né? Então eu usei o texto do coração, alma e entendimento, né? Sobre como que nós devemos ter a nossa relação com Deus, né? Sobre Deus ser, de fato, aquilo que é a pulsão da nossa vida. Mas hoje, dando um pouco de sequência, eu quero falar um pouco sobre a relação que nós temos que ter de Deus com as pessoas de fora. Então, semana passada era mais no individual, hoje vai ser mais no coletivo. Isso é importante porque o pastor Marcelo já pregou aqui hoje, né? E ele disse uma coisa interessante, de Jesus ser uma pessoa livre. E é interessante Jesus, porque a gente cria uma ideia de Jesus, né? Mas Jesus, por exemplo, quando ele foi começar o ministério dele, Jesus era muito multifacetado, ele era uma pessoa muito interessante como ali, um homem, né, ungido por Deus, mas que circulava em tudo quanto é tipo de ambiente. Você vê que o primeiro milagre de Jesus não foi ele entrar e curar um enfermo, ou curar uma pessoa que estava paralítica, ou alguma coisa assim. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus rolou numa festinha, né? Ele estava lá num casamento. E vocês sabem bem do texto. Na época, gente, o casamento era uma união financeira. Era uma união de clãs. Vocês acham que essas festas hoje é importante? Da High Society, que junta ali todo mundo. Na época era um peso muito maior, porque hoje é só um lero-lero de festa, instagramável e tudo. Mas na época você unia as famílias. Isso envolvia grana, envolvia um monte de coisa, os dotes. Faltar vinho lá no casamento era uma situação assim, terrível, né? E aí, de maneira muito curiosa, muito prática, né, Jesus vai lá e faz vinho num casamento, e isso se torna o seu primeiro milagre. Hoje nós ficaríamos totalmente escandalizados, né, se nós ouvíssemos falar que o pastor Marcelo viajou para Balneário Camboriú, né, que foi convidado a uma grande festa de algum fornecedor dele, e que no meio da festa faltou cerveja, faltou vinho, e o pastor Marcelo, compadecido daquela situação dos seus anfitriões, multiplicou o vinho e a cerveja lá na festa. Nós ficaríamos escandalizados, ia sair no fuxico gospel: pastor multiplica vinho numa festa. E muitos ainda hoje até dizem que tomar o suco da videira é pecado. Eu até brinco com as pessoas, falei, gente, Jesus não faria nunca alguma coisa que fosse pecado, né? As pessoas ainda argumentam que na Santa Ceia ele tomou suco de uva. Eu falei, gente, vinho é vinho, suco de uva é suco de uva. É óbvio que isso não é um estímulo para as pessoas beberem muito. Quando os pacientes me dizem isso, eu falo, ok, não é pecado beber, e você tem que tomar cuidado mesmo. Mas você tem que tomar cuidado que Jesus também andou por sobre as águas, e você não é Jesus. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, né?
E tinha outras características de Jesus muito interessantes que a Bíblia diz que ele, quando ele ensinava, o que chocava, o que atraía as pessoas, é que ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Tinha uma espécie de magnetismo santo, né? Tinha uma espécie de coisa gostosa em Jesus, e as pessoas passavam horas querendo ouvir Jesus, né? Era interessante que Jesus não tinha sossego. Para ele poder ter um pouco de sossego, ele tinha que ir para o deserto, para o monte, para algum lugar sossegado, porque ele ficava horas falando, né? E as pessoas gostavam de ouvir, por quê? Porque os mestres da lei, eles diziam uma coisa, mas eles não praticavam o que eles diziam. E os mestres da lei, eles ensinavam as coisas com muito peso, mas sem amor, né? E os mestres da lei, eles ensinavam coisas que eles não viviam. E Jesus diz uma coisa para os mestres da lei, algumas coisas muito pesadas. Ele diz assim: há vários problemas em vocês, os fariseus, né? Mas um dos problemas de vocês é o seguinte, que vocês não estão dentro e vocês atrapalham quem quer entrar. Palavra difícil, né? Vocês não estão dentro, mas vocês atrapalham quem quer entrar. E ele disse uma vez assim para eles, uma palavra ainda mais dura, falou assim, é que as prostitutas e os publicanos precedem vocês no reino de Deus. Que coisa horrível para uma pessoa religiosa, né? E há uma coisa mais bonita ainda, que uma vez não era chegada a hora e os guardas tinham uma missão de prender Jesus, só que não estava na hora. E aí eles não conseguem prender Jesus. Aí chega lá para o capitão lá e fala, e aí o que é que vocês não conseguiram? Ele falou, rapaz, não é por nada não, mas ninguém nunca falou como este homem. Então, se nós nos propomos a ser os discípulos de Jesus, e quanto mais nós aproximamos de Jesus, Jesus ele tem que começar a ser, digamos assim, a cópia que vai se manifestar no meio da nossa vida. Nós vamos começar a ter cada vez mais a mente de Cristo. E Paulo diz uma expressão muito interessante, que ele fala que nós somos o quê? O perfume de Cristo. E o perfume, o cheiro do perfume, ele contamina o ambiente. Nós gostamos de estar perto de uma pessoa cheirosa, né? Então, se nós, quanto mais andarmos com Jesus, a nossa vida ela tem que fazer com que as pessoas olhem para nós, aqueles que Deus destinou à salvação, né? E elas olhem, e elas vejam que uma vontade, de certa forma, de conversar com a gente sobre algum tipo de coisa relacionada ao que é espiritual. Ou, dizendo mais, as pessoas elas têm que ver algo em nós que nos faça pensar assim, olha, existe sim algo. Obviamente que Jesus era perfeito e as pessoas diziam, ninguém nunca falou com esse homem, mas as pessoas têm que ver algo e pensar assim, olha, tem sim de fato alguma coisa nessa pessoa que me faz ter algum tipo de interesse sobre qual é o estilo de vida dela, né? Ou sobre quais são as ideias que eles entendem. Se por um lado, já na época de Jesus, muito os rejeitaram, isso já era previsto, por outro lado, também a vida de Jesus atraiu muita gente que realmente estava interessada nas coisas do reino de Deus. Só que isso às vezes não acontece, né? Eu às vezes, eu vejo alguns comentários assim em redes sociais, e eu vejo as pessoas com muito raiva de crente, com muita dificuldade de relacionar com crente. E muitas vezes isso é sim uma rejeição das trevas à luz. De fato é sim. As trevas vão rejeitar a luz, né? De fato, vai ter sim uma perseguição, que é um estilo de vida cristão. Nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E como diz Agostinho, nós somos a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E sim, nós vamos sermos às vezes repelidos, porque é uma luz que brilha no meio da escuridão. Mas parte dessa rejeição ao crente, parte dessa rejeição às pessoas que são cristãs, elas não são tanto por esse tipo de rejeição, mas são oriundas da nossa incapacidade de construir pontes, da nossa incapacidade de ser como Jesus, de conversar com todas as pessoas,
da nossa incapacidade de ser como Jesus, de ser a mesma pessoa em ambientes diferentes. Dessa capacidade de Jesus de não separar a sinagoga da vida comum, de não separar as pessoas em classes sociais ou do que elas podem oferecer, porque assim era a vida de Jesus. Ele era o mesmo na sinagoga, ele era o mesmo no campo, ele era o mesmo na festa de casamento, ele era o mesmo passeando no meio da multidão. Assim era Jesus, uma pessoa constante, que não precisava de representar um personagem onde ele ia. Por quê? Porque a vida de Deus estava impregnada nele. Então, muito da nossa dificuldade, ela acaba se repelindo isso. E um dia eu estava vendo um vídeo no Instagram, e eu fiquei pensando, falei, gente, as pessoas eram umas 5 horas da manhã, e elas estavam indo trabalhar. Pegando um ônibus lá no Rio, um trem, desculpa. Eu sei que acorda às 5 horas da manhã e você vai pegar um trem para você ir trabalhar, sabe o que você quer? Eu já peguei ônibus assim muito tempo. Você quer aproveitar às vezes aquele tempo, e tem muita gente que dorme, né? A pessoa quer dormir, quer descansar. Aí de repente chega daquelas pessoas, gente, com a Bíblia debaixo do braço, 5h30 da manhã. E o cara começa a gritar: raça de víbora, arrependei-vos, Jesus está nas portas, e etc e tal. E aí eu vejo às vezes os comentários, e as pessoas estão certas. Eu vejo os comentários, elas pensam assim, poxa, 5 horas da manhã, esses crentes são chatos demais, entendeu? Esse pessoal é mala pra caramba, poxa. A gente não pode nem mais dormir em paz, entendeu? Tinha que proibir essas pessoas de ficar aqui gritando 5 horas da manhã. Eu estou falando aqui, gente, que eu sou contra evangelismo de rua, isso é outra história. Mas eu duvido que Jesus chegava invadindo a casa de alguém, quebrava as portas todas para poder invadir. Pelo contrário, ele falou com os discípulos assim: se vocês chegarem num lugar e as pessoas não receberem vocês, sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão mandar tacar fogo do céu, igual os discípulos falaram, não. Vocês batem a poeira do sapato de vocês e vaza, entendeu? E vai ter mais juízo para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas, né, que rejeitaram o rei. É isso. E aí, o que define um crente chato, antes da gente falar, né? As pessoas até podem ser um crente chato por vários motivos. Às vezes a pessoa é um crente chato porque a pessoa é chata, entendeu? É verdade, né? Tem gente que antes de converter, ele já era chato, entendeu? Né? Ele já era uma pessoa que e quando eu digo chato, não é o chato doente, psiquiátrico, é outra coisa. Ele era uma pessoa muito segmentada, era uma pessoa que é muito sistematizada no próprio mundo dela. Ela já era uma pessoa que achava que só ela estava certa. Ela já era uma pessoa que muito dura, de cobrança em cima das pessoas. Aí quando ela converte, ela apenas coloca uma linguagem evangélica na sua chatice, né? Aí ela era uma pessoa chata, de repente, essa pessoa, ela converte, ela se torna uma pessoa que, aquelas mais chatas crentes, né? Que tudo é pecado, né? Que não ri de um meme, né? Eu, antes dos memes de internet, eu achava que tinha chato, mas depois que começou o Instagram e os memes, eu vejo que tem muito mais gente chata do que eu pensava, entendeu? Você posta uma coisa que não tem nada a ver, umas piadinhas ridículas. Eu passo mal de rir. E a pessoa vem com um discurso teológico, assim, de umas 20 páginas nos comentários, entendeu? E eu fico pensando, gente do céu, né? Que amargura que essa pessoa tem ao ponto dela acordar, ver um vídeo ridículo desse, que ela devia mijar de rir, entendeu? E ela está aqui fazendo uma teologia sistemática no meu post, entendeu? Ainda fala assim, e você não é um crente, você está... E ainda faz um juízo de valor de uma pessoa que ela nunca conversou na vida, entendeu? É um crente chato. A gente assim. Então, às vezes, a gente só o quê? Às vezes a gente não converte de verdade.
Às vezes a gente só assume uma religião que nos traz uma linguagem. Por quê? Porque a conversão, ela tem que te tornar mais parecido com Jesus. Eu não estou dizendo que você vai curar tudo da sua personalidade, não é isso. Mas você, se Jesus se lançava às pessoas, se Jesus era afável às pessoas, você convertendo, tem que existir em você, pela presença do Espírito, uma coisa que te deixe o quê? Mais flexível e nunca mais segmentado. As pessoas até criticavam Jesus por isso. Esse mestre de vocês aí fica jantando com os pecadores, com os publicanos. E Jesus constantemente falou: papai, mas eu vim para os caras mesmo, entendeu? Vocês estão aqui de brincadeira. Então, tem essas questões. Às vezes a pessoa era um cristão chato, porque às vezes ela foi doutrinada num lugar com muito radicalismo. Nós aprendemos que algumas coisas são proibidas, sendo que elas não são proibidas pela Bíblia. Então tem gente que se torna chato porque ele foi doutrinado de uma maneira equivocada. Tem muito isso. E eu não estou dizendo que essas pessoas não são fiéis a Deus. Elas são fiéis a Deus. Eu não estou dizendo que não há beleza e pureza, mas às vezes são pessoas que repelem um pouco o não crente, porque eles assumem questões que eles acham que fazem parte do ser cristãos, que não tem nada a ver, mas as pessoas de fora as olham e as veem como um extraterrestre. Entendeu? Eu lembro que às vezes eu ia atender, quando estava começando, e chegava lá as mulheres ultra do manto, pentecostais, e aí você ia conversar às vezes sobre sexualidade, alguma coisa, aí na hora que você ia examinar, precisava olhar a barriga, tinha combinação por baixo. Sabe que combinação? Um pano que tinha por baixo. Aí você abria a roupa, aparecia um pano, eu falava: meu Deus do céu, cadê a barriga dessa mulher? Entendeu? Etc e tal. Quer dizer que a tiazinha não é do manto, que ela não é bênção? Ela é uma bênção. Mas, para ela foi ensinado que a pureza, ela tinha também a ver com isso. E talvez eu ache até que a gente tem que voltar com a combinação, porque é tanta mulherada pelada aí nessas redes sociais, que eu acho que a gente está precisando voltar com a combinação, né? Mas nós vamos o quê? Nós vamos nos segmentando em cima de rituais, né? Eu vou falar aqui 10 coisas para eu andar na mensagem, eu vou entrar aqui em Atos. Pra você saber como é que é um cristão chato. O cristão chato, ele sempre quer ganhar a discussão. Ele está mais preocupado em ter razão do que de aproximar com as pessoas. A internet a gente vê muito isso, né? As pessoas querem ganhar discussões. Se elas são calvinistas, elas são as certas. Se elas são neocalvinistas, elas são as certas. Se elas são pentecostais, elas são as certas. Se elas são adventistas, elas são as certas. Se elas são testemunhos de Jeová, elas são as certas. Se elas são batistas, elas são as certas. Eu falo que a parte das pessoas que elas querem o quê? Debater discussões. E discussões totalmente inúteis. Que não resolve nada. Entendeu? Mas o cristão chato, ele tem um prazer disso. Né? É interessante porque Jesus, ele tinha um discurso extremamente simples com as coisas. Aliás, Jesus gostava muito de contar com parábolas. As discussões que Jesus tinha, as honestas, eram com os fariseus, né? E a única vez que Jesus perde a paciência mesmo, né? Não no sentido maligno, mas que ele tem um zelo, era quando eles fazem do templo um mercado. E ele vai lá e desce o chicote de todo mundo. Né? Mas, muitas vezes ele chegava numa cidade e as pessoas não queriam receber ele. Tá bom. Ai de ti, se tivesse sido feito esses milagres em tais cidades, então ele olhava para aquelas cidades e falava assim com pesar, porque olha, o lastro de Deus, o Filho de Deus passou entre eles não conseguiram perceber. Então, discussão inútil. Outra coisa, que às vezes fala mais do que ouve. É chato isso, né? A pessoa fala, mas não escuta. Outra coisa, a linguagem muito... A gente tem que brincar exatamente, eu acho que a gente faz parte da nossa linguagem cristã. Mas às vezes o crente muito, muito chato, ele é muito carregado do evangeliquez, né? E o ímpio não entende o que o crente fala.
A pessoa está tão impregnada de linguagem que se você for falar com ela, você não consegue entender o que é que ela está falando. Ô terra, Jeová grandão vai consumir você. Ele vai olhar e falar assim, o quê? Que isso, vaso? Né? Varão. Eu tenho uma palavra para você, varão. O cara vai olhar e falar, varão? Entendeu? Sai fora, rapaz. Você está mexendo com a pessoa errada, entendeu? Cuida do seu que eu cuido do meu, rapaz. Você me respeita, entendeu? Então, a linguagem para cada lugar, né? Aqui nós podemos brincar, se a gente está em algum lugar, a gente usa uma linguagem, mas nós temos que saber a linguagem que a gente usa para determinado tipo de contexto, né? Falta mais contextualização, né? Isso é muito engraçado, gente. Não vamos entrar antes de nós. É um legalista, né? A crítica de tudo, eu acho que isso define muito o crente chato, né? Legalismo é uma praga, né? Gente, eu posto às vezes umas músicas seculares para fazer algum tipo de post. Etc. Ontem mesmo eu postei uma música do Titãs. É incrível como que as pessoas são. Né? Aí eu lembro que, gente, quando eu converti, que pena, eu perdi tanto material bom. Eu tinha um tanto de vinil legal, eu tinha os CDs do Legião Urbana, eu tinha um monte de música. E eles me falaram que aquilo era tudo demônio, eu meti fogo no negócio todo, entendeu? É óbvio, né, gente, que a gente tem música para adorar, a gente tem música para cantar no quarto, a gente tem música para chorar, a gente tem música para brincar, né? Você não pode dizer que o amado, que é batista, não tem uma inspiração que não seja de Deus, né? Você não pode ouvir a música Princesa e achar que aquilo ali vem do maligno, entendeu? Mas o legalista, ele pega um ponto, né, que ele não concorda com uma pessoa e ele anula totalmente a pessoa por aquele ponto que ele tem de discordância. O legalista, o 1% que ele não gosta, faz ele bloquear totalmente a pessoa, né? Aí ele fala assim, o legalista é aquela coisa assim, fulano converteu. Converteu, mas ela é mãe solteira, né? Então, assim, né? Fulano converteu, mas é divorciado, né? Assim, ele converte, mas ele está preso de protocolos, né? Fulano é assim, mas tem sempre alguma coisinha e tal, né? Não sabe contextualizar, né? Isso é uma questão muito importante. E quando eu falo contextualizar, é saber esses momentos, né? Os meninos vão lá na UPA fazer o evangelista. Imagina se os meninos chegam lá na UPA no evangelista e falam o seguinte. Está lá o pessoal lá na UPA. Aí você vai visitar a pessoa. Aí o cara está lá num leito de morte. Ou está lá internado, coitado, esperando a vaga para a internação. Porque a UPA é lugar de aflição. Entendeu? Aí ele chega lá para visitar e fala o seguinte, se você não aceitar Jesus, você morreu hoje, entendeu? Né? Poxa. O cara está lá, coitado, na UPA, esperando a vaga para ele ser transferido. Aí, em vez de você trazer uma palavra de fé, de vida, de oração, você traz a morte para a vida dele. Ele já está com medo de morrer. Aí você fala assim, e se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Entendeu? É o que? Às vezes é a falta de contextualização. A gente entender o lugar que você está, né? Eu já contei para vocês aqui, eu tinha uma paciente que era muito legal, que ela ia nos velórios. O ministério dela era ir em velório. Todo dia, de segunda a sexta, ela pegava o carro e ia para o cemitério. E ela chegava no cemitério com muita humildade e ficava olhando. Se tinha um padre, alguém para fazer a cerimônia, ela vazava. Quando não tinha ninguém, ela levantava a mão. Eu sou uma sacerdote do Senhor. Eu posso ter a honra de poder aqui falar sobre a esperança da ressurreição? E muitos davam oportunidade. E aí ela, delicadamente, eu queria, primeiro, não conheço a história da pessoa que está aqui, né, mas com Deus conforte a família. Eu sei que é um momento de muita dor. Mas nós que somos cristãos, nós queremos na ressurreição dos mortos. Porque Deus é um Deus bondoso. E a salvação é pela graça. E ali ela pregava e abençoava a família. Todo mundo gostava. E ali era o quê? Compartilhava o evangelho.
Mas você imagina se ela chega no velório e fala, ó, aproveitar que está aqui todo mundo, ó. Se essa aqui morreu e não tinha Jesus, ela foi para o inferno, viu? Vocês estão achando que é fácil, mas eu já vi cada coisa, entendeu? Eu lembro de uma pessoa próxima que ela se matou, e ela era cristã. Né? E aí a família, as pessoas foram visitar depois a família para trazer um conforto. E uma das pessoas foi visitar a família e falou assim, que se matou, vai para o inferno, né? Desse jeito, entendeu? Você está achando que é mole? Eu lembro de um caso de um conhecido lá em Mantena, que ele era crente e tudo, e ele muito tempo crente. E a pessoa também. E ele teve um problema na vida dele, e ele estava saindo com uma mulher. Adultério. E quando ele saiu do motel, ele atravessou a estrada, um caminhão veio e matou os dois. E nós não sabemos do coração das pessoas. E nós não sabemos o que Deus está fazendo com as pessoas. E nós não sabemos da misericórdia de Deus. Aliás, se Deus for matar, às vezes, a gente num dia de pecado, ninguém daqui vai escapar. Porque, às vezes, você está ferrado, né? Pode ser que foi para o céu, eu não me interessa para onde que foi. Mas nós temos que ter o quê? Compaixão de uma família que está enlutada, por pior que seja a desgraça que estava acontecendo. Aí o comentário na cidade era, os dois foram para o inferno, ela acabou de sair do motel, e tá vendo? Deus mandou a carreta para matar os dois, entendeu? Jesus, pelos discípulos, quer que taca fogo do céu, Jesus, em cima dessas pessoas? A gente às vezes tem essa semente do maligno. Quer que taca fogo do céu? Jesus falou assim, que é isso, rapaz? Meu negócio não é desse jeito, não. Não admite dúvidas, perguntas. E uma coisa muito interessante do crente chato é que ele está muito mais interessado em converter a pessoa do que ter relacionamento com as pessoas. Ele é muitas vezes utilitarista. Uma vez eu estava na praia e eu estava conversando com um cara que na época ele era presidente da Visão Mundial. E a Visão Mundial é uma ONG que ajuda pessoas carentes no mundo inteiro. E aí ele estava me contando da dificuldade que era para fazer as coisas no Brasil. Porque quando eles chegavam para as igrejas, falavam assim, gente, nós temos um projeto na Bahia, que custa tantos milhões por mês, para vocês, quem quer abençoar. E a dificuldade, às vezes, de muitas igrejas tinham, é que elas queriam que tivesse um evangelismo ali direto, ali na hora que estivesse entregando a comida, ou colocando os meninos na escola, e etc. e tal. E a visão entendia na época que alguns lugares não era assim, que você tinha que entrar, colocar a escola, cuidar dos meninos, matar a fome, cuidar do órfão, do estrangeiro, da viúva, e o evangelismo seria uma consequência dessas coisas. E muitas igrejas não davam, porque elas não podiam lá colocar a plaquinha delas, ou colocar que foi a doação do ministério tal, do Joaquim, do Pedro, e etc. e tal. Por quê? Porque elas estavam, às vezes, muito mais interessadas num ganho rápido e direto do que realmente no relacionamento que elas pudessem construir com as pessoas. Aí, às vezes, a gente está lá com a pessoa, e às vezes, gente, são anos de convivência para você levar a pessoa a Cristo. Né? São anos de convivência. Ah, um dia. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele, muito inteligente, genial. E sabia de tudo de filosofia, tudo. A gente às vezes ia almoçar junto, que a gente trabalhava no mesmo lugar. E ele tinha uma zoeira comigo de ser crente, etc e tal, mas muito respeitoso, muito bacana ele. A gente ficava conversando. E aí ele falava uma coisa, falava outra, não ficava discutindo muita bobagem, mas ficava falando o que tinha que te falar. Há uns 5 anos atrás ele me ligou. Me indica uma igreja, uns 4 anos. Me diga uma igreja. Eu falei, igreja? Pai, o que mudou? Ah, não, estou com 2 filhos pequenos e complicado o mundo, né? A gente vê no consultório que está difícil, né? Eu falei, está difícil, está difícil. O que você quer? Ele falou, só quero uma catequese para os meus meninos. Eu falei, beleza, você quer uma catequese? Eu falei, vou te arrumar um lugar então que tem uma catequese, mas se chama Escola Bíblica Dominical, mas é catequese. Pode levar.
Ele morava numa outra cidade, eu liguei para o meu amigo. Liguei aqui para o Jeremias da oitava, falei, Jeremias, eu estou com um cara, velho, mas ele é chato, velho, ele gosta de ler. Eu não posso mandar ele para um lugar muito ultra-pentecostal, não, que eu acho que vai assustar ele. Me diga uma presbiteriana daquelas bem tradicional na cidade dele. Mas, maior, lá tem um fulano de tal. Fulano de tal, vou te mandar um cara aí, você se vira, meu filho. Se for de Deus, flui, se não for... Passa um ano, ele aparece lá no consultório, o amigo. Me ligou, posso passar aí? Eu falei, pode. Mas eu converti. Eu falei, é mesmo? E eu assustei, porque nem eu tive fé que ele ia converter. Eu mandei ele para lá. Eu mandei ele para lá para ficar livre dele, porque eu não podia ser uma pessoa também que, né? Eu fiz minha parte, mas ele voltou, assustei. Você converteu mesmo? Eu falei, converti. Calvinismo faz tanta... Eu falei, que bom, bom. Agora estou orando, minha mulher converteu. Eu falei, amém, glória a Deus. Passou um ano e pouco ele morreu. Um ano e pouco ele morreu. Mas é interessante porque mês passado, uns 2 meses, uma outra pessoa, colega de profissão, me ligou e ele falou assim, eu queria conversar com você sobre Deus. Eu falei, que coisa engraçada, gente. E esse também, um cara resistente, falei, que está ligando por quê? Porque as pessoas elas estão interessadas em falar. Agora, se eu vou com muita bagunça, eu atrapalho. Aí a gente vai para o texto. Paulo aqui dá uma aula para a gente. Olha o que ele faz. Primeiro é o seguinte, você tem que entender. Ele vai lá na cidade e ela estava cheia de ídolos. E a Bíblia diz que ele ficou profundamente indignado. Profundamente indignado aqui não era raiva das pessoas, o texto no original aqui. Profundamente indignado aqui não era querer pôr fogo dos céus nas pessoas. Indignado aqui, profundamente indignado, era uma coisa assim que estava mexendo com a fé de Paulo, ver as pessoas vivendo uma idolatria tão grande. Ele estava ali o quê? Indignado internamente, como se fosse assim, tomado por um sentimento de muita compaixão, de entrar num lugar e ver que as pessoas estavam tão perdidas. Elas estavam tão perdidas. Então, não leia aqui o indignado assim no sentido de que ele chega e ele fala, vamos chutar essas imagens aqui todas. Lembra daquela vez que deu aquele problema lá atrás? Muitos anos, quem é velho sabe, que o cara chutou a santa na TV e deu uma confusão enorme. Paulo, ele não faz nada disso. Ele chega a ver aquilo ali, a Bíblia diz o seguinte, que aquilo ali incomoda ele profundamente. Então, a primeira coisa que a gente faz, então, quando a gente é um cristão chato ou não quer ser um cristão chato, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter uma vida de compaixão. A gente tem que ter uma vida de amor pelas pessoas. O zelo do Senhor tem que nos consumir, e não o nosso zelo, né? E não a nossa justiça com as próprias mãos. Nós não temos que ler esses lugares com um olhar da nossa religiosidade, mas nós temos que ler esses lugares com um olhar do Espírito que se move dentro de nós e nos faz sentir o pesar, a dor, a lamentação, a tristeza por aquelas pessoas que estão ali. Porque se nós não tivermos isso, a verdadeira compaixão, nós vamos ser apenas o que? Pessoas de embates, pessoas o que vão criar confusões, nós vamos ser perturbadores da vida alheia, nós não vamos ser pessoas aos quais Deus vai realmente nos usar. E Paulo era uma pessoa muito interessante nisso. Ele ia às vezes em alguns lugares, e Deus já falava com ele, nesse lugar eu tenho muitas pessoas destinadas à salvação. Cara, Paulo era muito bacana. Então você tem que, de uma maneira assim simples, orar, falar assim, Deus, eu preciso de compaixão, né? Eu preciso que o Senhor me dê compaixão pelos lugares onde eu vou. Eu preciso que o Senhor coloque no meu coração os sentimentos que o Senhor tem a respeito desse lugar. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que ele discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, com todos os que ali se encontravam. Olha que interessante, né? Isso aqui é muito bacana, porque ele não era uma pessoa só de ensino restrito ao templo. Tinha um momento do culto, ele ia para o culto,
que era uma sinagoga, e depois ele pedia a palavra, e ele sabia, e etc. e tal, ele conversava. Mas fora da igreja, na praça principal, ele também participava das coisas. E a discutir aqui não é discutir no sentido de brigar, uma discussão, tipo igual marido e mulher tem, eles estão discutindo muito, vamos chamar a polícia. Não, o discutir aqui é trocar ideias, é ter debates. Esse era o tipo de coisa que ele tinha. Tanto dentro, quanto fora. E com certeza ele adaptava o discurso, quando era com os gregos, com os judeus, ele tinha ali um discurso, quando eram as pessoas na praça, mas o cerne da verdade era o mesmo. Não existia para Paulo o lugar sagrado e o lugar não sagrado, né? Não existia para Paulo essa ideia de que vida profissional era uma coisa, vida na igreja era uma outra coisa. O Paulo era o Paulo. E, aliás, o Paulo era um cara muito interessante, porque até ele ser preso, ele fez questão até de trabalhar. Ele não era um pastor em tempo integral, não. E ele até fala, um dos motivos disso, ele diz que um dos motivos disso era para ele não dar motivo das pessoas. Porque já na época tinha gente sem vergonha que vivia da igreja. E eu não estou falando que quem é integral da igreja está errado, não. Eu só estou querendo dizer que na época, Paulo, não querendo cair nas garras de certas pessoas, ele pensou o seguinte: eu não vou dar motivo, eu vou trabalhar, ganhar meu rico dinheirinho, senão eles vão achar que eu estou pregando o evangelho por ganância. Tanto que ele disse, eu poderia até receber de vocês, não tem problema nenhum, mas eu prefiro não dar motivo para vocês ficarem me enchendo a paciência. Mas há uma outra coisa interessante também. O fato de você trabalhar, e ele estava fazendo tenda nas praças, era tipo um shopping hoje, gente. O que ele fala? Como é que era a vida do Paulo? A gente acha que o Paulo ficava o dia inteiro na igreja pregando. Não. Ele ia para o shopping Oiapoque, vendia o artesanato dele, ganhava o dinheiro. Isso em boa parte do ministério era assim, como se fosse um hippie. E aí ele mudava de cidade a cidade. Ali ele ia conhecendo as pessoas, ali ele sabia quem eram as pessoas que eram importantes na cidade, ali ele ia fazendo ponto de conexão, ali ele sabia o que a cidade pensava. Em Éfeso era uma coisa, em Coríntios era outra coisa, em Tessalônica era outra coisa. Ali ele tinha o quê? Contato com a vida real das pessoas. E para você não ser um cristão chato, o que você tem que fazer? Você não pode ficar só preso dentro da igreja, você também tem que estar aonde? Nas praças. A gente tem que saber o que as pessoas lá de fora pensam. Você quer saber uma coisa que você está despreparado? É quando você tem muita dificuldade de conversar com um não crente. Sabe por que às vezes o filho da gente não interessa por Jesus? É porque, sinceramente, o Jesus que às vezes a gente passa para os filhos da gente é um Jesus chato demais da conta, entendeu? Não pode ouvir música, é pecado. Não pode ir na festa, que é pecado. O que o adolescente gosta? De música, de festa, entendeu? Aí a gente não faz balizamento, né? A gente não consegue mostrar o amor de Deus, a salvação, a graça, o perdão, e ao mesmo tempo mostrar que é exatamente porque a gente teme a Deus e tem o Senhor que a gente é livre para aproveitar a vida com moderação, dentro dos limites de Deus, sem pecar. E a gente quer entender que o que Deus fez é bom. Que o cara do Coldplay lá, mesmo ele às vezes não sendo cristão, ele pode ter graça comum e criar alguma coisa que seja bonita de ouvir, de escutar, e que a gente tem que desfrutar daquilo também. Não é isso que nós aprendemos sobre graça comum? Vocês acham que eu vou amaldiçoar o cara que fez o implante de cabelo em mim? De jeito nenhum, entendeu? Isso é graça comum. Entendeu? Botox, essas unhas postiças que vocês usam aí. Aí nós começamos a demonizar o que? Tudo, né? E esquecemos de estar nas praças. O Billy Graham, uma vez ele falou uma coisa assim, que o pastor tem que andar com a Bíblia debaixo de um braço e com o jornal do outro. E ele está certo, por quê? Porque nós temos que entender os tempos, as culturas, como que as pessoas pensam. Você tem adolescente, você tem que saber o que é um incel, você tem que saber o que é um alfa, o que é um beta, o que é o movimento Red Pill. Tem que saber esses trem tudo.
Se você é pai de um adolescente, você não sabe o que é um incel, o que é um alfa, o que é um beta, o que é red pill, black pill. Você está perdido, você tem que começar, arruma um Twitter para você, entra na vibe da galera. Você tem que entender como é que esses meninos pensam, senão você não vai o quê? Conseguir fazer pontes de conexão com a cultura. Não adianta você falar assim, isso é tudo coisa do diabo, não sei o quê. Mas como é que você vai conversar com os meninos se eles falam duas frases e você acha que eles estão falando um idioma estrangeiro, entendeu? E dependendo do adolescente hoje, ele fala um negócio, você acha que é um idioma estrangeiro, cara. Entendeu? Então nós temos o quê? Que ter uma aptidão a conversar nas praças. E isso envolve o quê? Abertura cultural. Isso envolve o quê? Estar conectado com as pessoas. Isso envolve ouvir mais as pessoas de fora. Isso envolve não ficar só preso aqui dentro. Não é ficar só dentro da sinagoga. Aqui que você venha no Ministério de Homens, que você venha no Ministério de Mulheres, que você vá no Legendários, que você vá nas Legendárias, que você vá no curso da Pastora Séries, que você faça tudo que você tem que fazer. Mas isso tudo não é para você ficar preso aqui. Isso tudo é para que você lá fora possa ser uma cidade iluminada, não é isso? O foco é para você, vai lá fora. Aqui dentro tem luz demais, então aqui é só um monte de luz reunida, glória a Deus. Mas nós precisamos o quê? Ser luz lá fora. Então a gente bagunça o mundo, né? E olha que interessante. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está querendo dizer esse tagarela? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois ele estava falando da ressurreição. Olha que legal. Paulo, ele conversava com todos. E a gente pensa assim, mas é unção é importante sim. O Paulo era um sujeito cheio de unção. Mas dependendo do que você quer viver com Deus, olha, é interessante. Pedro também era uma pessoa de unção? Era uma pessoa de unção. Pedro era uma pessoa de muita unção. Até a sombra não curava dessa galera aqui. Esse povo aqui era tremendo. Mas na hora que vem lá o lençol com as coisas impuras, né? E Pedro depois lá em Gálatas, ele tem uma dificuldade, né? Porque Paulo chega lá e dá um sabão nele. Ele falou assim, cara, vocês combinaram uma coisa com a gente lá em Jerusalém, que não precisava de circuncidar. E vocês estão avacalhando o negócio aqui. Deus, a sua providência, o que ele faz, rapaz? Isso aqui Deus já tinha a providência dele. Pedro, os judeus. Ele não tem condição não é a dele, não é a praia dele. Mas na hora que vai colocar para os gentios, Deus pega quem? Um Paulo. Um cara que ele já tinha o quê? Mas Paulo veio lá de fora para dentro. Sabia de grego, sabia das coisas. Ele tinha uma capacidade de interlocução melhor com essas pessoas. Aí os filósofos vinham conversar com Paulo e discutir com ele, né? Mas qual que era o centro da mensagem de Paulo? Ele ficava lá só discutindo filosofia, perdendo tempo só com aquilo ali? Não. Ele usava esses discursos ali como pontes de contato. Mas o centro da mensagem era o quê? Era a ressurreição. E aí, um grupo dessas pessoas chega exatamente porque Paulo era uma pessoa que mostrava a habilidade de construir pontes e era alguém interessante de ser ouvido. E era uma pessoa que eles achavam assim, olha, esse cara tem uma ideia aí diferente, vale a pena ouvir esse cara, preste atenção. Convidaram Paulo para ir para onde? Para o Areópago. E o Areópago era como se fosse uma sala de debates de ideias. Era como se fosse um TED Talks moderno. Aí de meia hora subia lá um do TED Talks para falar uma ideia, no TED Talks. Aí levaram o Paulo para falar no TED Talks. Tem uma novidade aí, Paulo chegou lá no TED Talks, chamado Areópago, todo mundo aí o Areópago já não era a igreja, e o Areópago não era a praça, o Areópago já era uma academia. Era um ambiente acadêmico. É um ambiente mais difícil ainda. E hoje é muito triste, porque os meninos passam na federal, nessas faculdades, e os pais ficam loucos. Meu Deus, eles vão desviar. Só tem gente maluca, e etc e tal. E é curioso que os pais, eles oram para os meninos converter, oram. E eles não veem que o menino, quando ele entra na faculdade, ele é exatamente uma oportunidade de Deus
dar um giro no menino e usar ele num lugar onde vai ser muito necessária a presença dele. Porque às vezes ali em 6 anos de curso, 5 anos de curso, vai ser a oportunidade única na vida de uma pessoa ter relacionamento longo e sustentável com um crente. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, como que a minha fé aumentou, né? Quantas burrices também eu fiz por não compreender esse texto desde o início, de construir mais pontes. Hoje eu olho para trás e vejo quantas pontes eu deveria ter construído a mais, né? Mas por quê? Doutrina errada, falta de maturidade, oportunidades perdidas. Mas ali do meio do curso para frente, eu fui entendendo melhor as coisas e como que as oportunidades surgiram. Aí Deus nos quer também nesses lugares, onde há o quê? Os debates de ideias, né? A gente fica aí na política, essa confusão toda, mas como que nós precisamos assim, de pessoas? Tem gente que chega para mim e fala, eu quero ser político. Eu falo, graças a Deus, jovem. Mas se você quer ser um político, estude bastante, faça, entenda de economia, de política, ciências sociais, vai ler. Você tem que ser uma pessoa capacitada. Como é que Deus vai usar uma mula igual você, entendeu? O cara só fica crente, defesa da família, não sei o que, etc. E esse que é parte do nosso movimento, por exemplo, político chamado de direita no Brasil, né? Eles usam do argumento moral de uma maneira totalmente empobrecida e fica nessas pautas aborto, que são importantes, e não sei o quê, mas aí não tem órfão, não tem estrangeiro, não tem viúva, não tem ponte com a cultura, não tem uma integração com o país, com as pessoas, não. Fica aquela coisa bagunçada, aí a gente elege um monte de panguá que não sabe nem conversar, não, porque ele defende a família, etc. e tal. Então nós precisamos o quê? De gente que seja capaz de conversar com todos. Não é isso? O que o Brasil precisa agora? O Brasil precisa agora de alguém que possa conversar com todos, não é isso? Nós precisamos de alguém que possa conversar com todos, porque o país está todo zoneado, está todo mundo bem, precisa de uma pessoa que, calma de espírito, que converse com todos, né? Então, Paulo era uma pessoa que sabia conversar com todos. E aí ele vai lá no Areópago e ele faz uma coisa interessante. Estou caminhando para o fim. Ele chega lá e ele vai rodando, depois da cidade. Aí ele vê lá, ao Deus desconhecido. O Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Olha que sabedoria, gente. Em vez dele chegar sultana santa, mandando todo mundo para o inferno, em vez dele chegar dizendo que só ele era o dono da verdade, em vez dele chegar dizendo assim que ele era a pessoa exclusiva, que só a gente da comunidade dele, a primeira coisa que ele faz, olha que interessante. Atenienses, versículo 22. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Interessante, né? Ele começa com um elogio. Com um elogio. E não é um elogio falso, não. Eles eram religiosos. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala isso. Existe, e é verdade, existe, gente, muita manifestação de Deus que são imperfeitas, que não são a plena revelação. Por meio da revelação geral, as pessoas podem ter muito da vontade, da verdade, do desejo de servir a Deus, ainda que aquilo seja o quê? Imperfeito. Está cheio de gente que às vezes não conhece Jesus direito, mas do jeito que eles acham que eles podem servir Jesus, eles estão o quê? Tentando servir Jesus. E tem gente que manifesta assim coisas boas que são do caráter de Deus, às vezes, sem ainda ter Jesus plenamente. Ou nós vamos negar aqui que há muita bondade fora da igreja de pessoas que não são cristãs. Há muita bondade fora de pessoas que não são cristãs. Ou nós vamos dizer aqui que não há muitos casamentos bons de pessoas que não são cristãs. Há muitos casamentos bons de pessoas que não são cristãs. Que há renúncia, que há amor, que há respeito. O cara pratica o cristianismo sem ele saber. Entendeu? Eu atendi um paciente de fora e falou isso. O país dele é um país que tem, hoje quase não tem cristão. E era um país que foi berço da reforma. Um dos berços da reforma. Ele falou assim, eles não estão cristãos, mas toda a cultura deles é cristão. Respeito, amor, valorização do pobre. Tem muita coisa aqui, Ismael, que vem de séculos de cristianismo. Então, quando a gente vai construir uma ponte com a pessoa, a gente não vai o quê? Diminuir o que a pessoa tem.
A gente não vai ser ofensivo com o que as pessoas têm. A gente não vai jogar tudo que a pessoa tem no lixo. A gente vai ser o quê? Uma pessoa educada. Nós vamos ser uma pessoa não invasiva. Nós vamos ser uma pessoa que vai comer pelas beiradas. Nós vamos ser uma pessoa que vai ser inteligente e ler o que está acontecendo no cenário, para aí sim termos uma oportunidade de ter um ponto de contato. E isso pode gastar tempo. Você pode, às vezes, caminhar com um amigo, com uma pessoa de fora mesmo, um colega de trabalho, e vai ter um momento que vai ter uma janela de oportunidade, que ele vai te pedir uma ajuda, vai te pedir um conselho, vai te pedir alguma coisa. Mas se você, desde o início da conversa, fala, só nós evangélicos vamos para o céu, quem não está em Cristo vai para o inferno, e se você for aquela pessoa pesada, carregada, né? Aí tem a festa da firma, você não vai. Aí eu não vou não, porque a festa da firma é cheia, só tem bebedeira lá. Cara, mas se não for um negócio muito pesado, Gogo Boys, menina do job, assim, vai, cara, vai lá, ué, não vai te matar escutar lá uma musiquinha boa, toma seu refrigerante, entendeu? Bate um papo com a galera, né? Conversa de futebol, conversa da política. Mulher é mais difícil, porque homem conversa de qualquer coisa. Homem conversa de tudo, mas nada profundo. Então é mais fácil ser homem, entendeu? Homem é assim. Uma hora conversando um monte de coisa que não tem nada a ver, mas funcionou, entendeu? Mulher quer falar da vida, de criação de filhos, né? Mulher mais, né? É difícil, né? Dos relacionamentos, né? Da angústia da vida. Mulher é mais difícil, sim. Mas ser homem, então é fácil demais, cara. Entendeu? Futebol, política, dinheiro. Aí você vai aproveitando essas brechas, né? Aí você vai conversando. Aí você tem que ir nesses lugares, uai. Entendeu? Aí você tem que participar dessas coisas. Aí, quando você vê a religiosidade, eu lembro, a minha mãe, eu já contei que minha mãe era muito católica, assim. Ela era cristã, uma católica assim, praticante, mas eu vejo que Deus precisava de trazer uma revelação mais profunda para ela. E o pastor que evangelizou a minha mãe, ele foi muito sábio, porque o meu pai tinha pavor de crente e não deixava a minha mãe ir à igreja. Então o pastor, quando ele entendeu, o que ele fazia? Ele ia na padaria, comprava um pão, dava uma revista da escola dominical, ficava do lado do caixa e falava, dona Sônia, essa revista aqui é sobre tal e tal, sobre Jesus. Você lê ela, daqui a uma semana eu vou voltar para comprar mais pão, estou vindo aqui todo dia, eu vou te perguntar umas coisas. Ele via, voltava, e ele ali, ó, e ele não forçava a barra. E ele não ficava chamando ela para ir para a igreja, porque ele sabia que podia dar encrenca com meu pai e tudo, e meu pai era terrível. E ele foi o quê? Comendo pelas beiradas. E a minha mãe entregou a vida a Cristo, lendo aquelas revistinhas em casa, né? Sem ninguém mandar um óleo na cabeça dele. Gente, tem coisa que é assustadora. Entendeu? Estou falando sério, tem coisa que é assustadora. Dependendo do que a gente vai fazer, é totalmente infrutífero. Você quer ver uma coisa? Evangelismo de carnaval. A menos que você realmente ore, que você saiba o que está fazendo. Eu não estou dizendo que eu sou contra ter bloco evangélico, cada um faz o que quer. Mas a menos que você tenha realmente o propósito de oração, esteja com muita... Não é uma coisa muito frutífera. O povo está tão alienado da vida ali que é até difícil você chegar. Agora, se você está ali guiado pelo Espírito, é outra coisa. E eu termino. E aí Paulo é tão interessante que ele fala, ele cita os filósofos, olha, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Ele fez um discurso teológico aqui, misturou filosofia, misturou cristianismo, ele bateu um mix o quê? Para ele poder entrar no mundo deles. Aí hoje se você coloca a musiquinha do Instagram lá do Titãs, todo mundo te briga com você. Mas o Paulo, a gente tem que imitar esses caras. O Paulo aqui ó, no meio, ele falou o seguinte, quer saber, esses caras são filósofos, são não sei o quê, eu vou catar uma citação de uma pessoa que eles gostam, e a partir disso eu vou fazer um ponto de contato. E ali ele estava pregando. E aí eu termino dizendo, o que ele pregou? Ele pregou o quê? Que há um Deus verdadeiro, e ele apregou que esse Deus iria julgar o mundo com arrependimento. Veja, você é flexível, você é amoroso, você faz ponte com a cultura, mas você não deixa de dizer aquilo que é o verdadeiro evangelho. Isso você não pode abrir mão. Com amor,
com estratégia, mas o Evangelho é o Evangelho. Nós temos que falar que Cristo, sim, é a certeza da ressurreição. Que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Porque senão também nós ficamos só seres culturais, ou seres paz e amor com todo mundo. Mas, uma vez que nós construímos essas pontes, nós apresentamos sim o Evangelho com as pessoas. E aí você tem que estar preparado para falar o Evangelho. E tem crente que nem sabe o que é o Evangelho. Então você tem que falar quais são as razões da sua fé. E, termino. Quando ouviram sobre a ressurreição, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou. E alguns homens se juntaram a ele e creram. Veja bem, você tranquilizar o seu coração aqui. Você construiu pontes, você apresentou o Evangelho. Não é a sua responsabilidade salvar ninguém. A sua responsabilidade é apresentar o Evangelho. A ressurreição. Agora, quem vai converter, quem não vai converter, quem vai gostar, quem não vai gostar, isso é um problema do Espírito Santo com a vida da pessoa. Você não precisa ser advogado de Deus. Você não precisa de forçar nada. Você não precisa de ficar balançando a pessoa. E saiba os seus limites. Quando acontece isso, a Bíblia diz que Paulo o quê? Retirou-se do meio dele. Então, teve 3 grupos aqui. Teve o grupo que zombou. Então você tem que estar esperando o quê? Que vai ter gente que mesmo que você seja amoroso, uma pessoa que constrói pontes e respeitoso, eles vão zombar de você. E você tem o quê? Que entender que isso faz parte do jogo. Não estão zombando de mim, estão zombando da verdade do Evangelho. E Jesus falou, ó, quando eles expulsar vocês glorifiquem ali, porque isso aí é um privilégio que os anjos quiserem e não tiveram a chance. Teve um outro grupo que diz o seguinte, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Ou seja, tem um segundo grupo que tem uma sementinha plantada, nós não escutamos isso? E talvez daqui 5 anos, 5 dias, 10 dias, sei lá, essas pessoas vão o quê? Rapaz, eu estou numa angústia, tem aquele Paulo que estava falando lá da ressurreição. Me dá o WhatsApp desse Paulo aí. Ô Paulo, eu lembrei de você de um dia, dar uma pregação sua lá no aerópago, cara. Eu queria que você conversasse mais comigo sobre isso. Então você tem que entender que vai ter a zombaria, vai ter gente que vai ouvir depois, e vai ter aqueles que aconteceu aqui, ó. O Dionísio, a Dâmaris, vão ter pessoas o quê? Que já vai ser uma resposta imediata à salvação. E você não vai dormir perturbado porque nem todo mundo for salvo. Porque você não vai dormir culpado porque você, não, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Mas você vai ter o que? A consciência de que o Evangelho foi apresentado. E que os efeitos do Evangelho se devem à ação do Espírito de Deus que atua no meio da vida das pessoas. Então, tire esse peso. Você não salva ninguém. O Espírito Santo salva. Mas tenha em mente que você é sim um fazedor de discípulos. E você tem sim o dever de compartilhar o Evangelho a toda criatura. Que Deus possa nos capacitar a não sermos um cristão chato, mas um cristão frutífero. Vamos cantar e que o Senhor abençoe, guarde e proteja a vida de vocês em nome de Jesus.